Bom dia, segunda-feira, 23 de novembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, o governo concentra esforços aí para tentar aprovar a repatriação do dinheiro. Lembrando que a gente está muito próximo do Congresso entrar em recesso, que é na primeira quinzena do mês de dezembro. Além disso, a oposição buscando aí obstruir votações e TCU devendo adiar julgamentos das pedaladas para 2016. Mas tem mais, saiu o relatório Focus, onde a expectativa de inflação IPCA para esse ano se acentuou, mais fortemente para esse ano, levemente para o ano que vem, e também a recessão se acentuou para esse ano e praticamente estável para o ano que vem. Lá fora, as commodities apresentam ali forte queda, tanto minério, 1,8% de queda, e petróleo, o WTI chegou a cair mais de 3% hoje, e o Brent caindo ali na casa de 2%, principalmente também por conta de declarações até do ministro do petróleo da Venezuela, falando que o petróleo, se a OPEP continuar do jeito que está, petróleo poderia ir para casa de $25 o barril. É isso mesmo, gente. Mas depois eu entro num detalhe maior sobre isso. Agora, o Gustavo Cruz vai falar aqui mais sobre todo esse ambiente político, econômico, macro, né? E também essa parte doméstico, essa parte também internacional. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, alguns destaques internacionais, domésticos. A semana promete bastante movimentação. Começando pela parte de fora, a gente vai dar alguns destaques diferentes, como a eleição do novo presidente da Argentina, o conservador Maurício Macri. Ele será o novo presidente da Argentina, assumiu agora em dezembro. Ele está interrompendo um ciclo já da era Kirchner de vários anos. E de novidade, o que ele pode trazer é que ele gerou uma expectativa muito grande no mercado de uma liberalização econômica, incluindo flutuação do câmbio, combate à inflação, déficit fiscal. E também ele pode liberar um pouco mais as exportações, abrir mais um pouco o mercado da Argentina. Então, ficar atento, porque a Argentina pode estar passando por uma mudança bem importante agora com esse novo governo. Também a gente teve a S&P reafirmando o rating da China em A- e A-1, mais de longo e curto prazo, e com perspectiva estável do país. Ainda a gente tem nessa semana, a gente teve hoje de destaque o PMI composto da Europa. Ele avançou para o maior patamar em 54 meses, foi de 53,9 para 54,4. Em novembro ainda é a prévia, ainda vai ter a consolidada daqui a algumas semanas, mas de qualquer jeito é um dado bem positivo para a região. Veio acima da expectativa dos analistas, que achavam que subiria só de 53,9 para 54, praticamente permaneceria estável. Tanto o PMI da indústria avançou de 52,3 para 52,8, quanto o PMI de serviços avançou de 54,1 para 54,6. Nas principais economias da região, a economia da Alemanha teve um PMI composto avançando de 54,2 para 54,9, e a França teve um recuo, caiu o PMI composto de 52,6 para 51,3. Ainda todos acima de 50, lembrando que a linha de 50 é o que determina se vai ter expansão ou contração, segundo os entrevistados que compõem a pesquisa. Então, tudo acima de 50, então tudo indicando que ainda vai ter uma expansão nos próximos meses. Durante essa semana, o destaque do radar internacional é uma nova leitura do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que a gente vai ter na terça-feira. E também a gente vai ter outra leitura do PIB do Reino Unido. Indo para a parte doméstica agora. A gente teve como destaque, hoje a gente teve o Boletim Focus, começar falando sobre ele. A inflação subiu muito no Boletim Focus, a gente estava com 10,4 na semana passada para IPCA de 2015, foi para 10,33. Isso está indicando que vai subir muito o IPCA em dezembro, porque o de novembro a gente já sabe, então ele precisaria ter uma alta bem forte no próximo mês. Para 2016, a gente estava no limite da meta de 6, do teto da meta de 6,5 para 2016. Agora a gente já passou, chegamos em 6,64. Então, bem ruim para o governo, bem ruim para o Banco Central esse resultado. Aí, no outro destaque, a Selic para o final de 2016 passou de 13,25 para 13,75, chegando bem perto do patamar que a gente está atualmente em 14,25. Então o mercado lendo cada vez mais literalmente a manutenção da taxa de juros no patamar atual que todos os membros do Banco Central
sempre repetem suas entrevistas. Então a gente está praticamente chegando em 14,25 como a expectativa para o final de 2016. Indo para agora os dados, a gente teve confiança da indústria, dados preliminares de novembro, queda de 2,5%, indo de 76,2 para 74,3. Mais uma vez, a confiança da indústria renovando mínimas, não está mostrando nenhuma perspectiva de melhora, pelo menos no curto, médio prazo, a confiança industrial. No próprio Boletim Focus, a expectativa é que a indústria recue 7,5% nesse ano de 2015, está cada vez pior. Então a gente entende por que a indústria está reagindo mal. Indo para a parte política, a gente tem alguns destaques nessa semana. O governo, como o Celso disse, vai tentar fazer de tudo para aprovar a repatriação. Vai tentar até o limite, a gente tem pouco tempo ainda em 2015, mas eles já querem fazer isso para impactar o quanto mais rápido possível os resultados do governo, que está tendo bastante dificuldade em cumprir as metas de superávit. Ainda, a oposição, que agora está abertamente contrária ao Eduardo Cunha, eles vão tentar obstruir a maioria das votações. Com isso, eles têm conseguido um pouco de apoio até da própria base aliada, que está contra o Cunha, mas o governo ainda analisa se essa estratégia também não é para impedir a votação das próprias pautas do governo. Antes de passar para o Celso, um último destaque: o TCU ele provavelmente vai adiar o julgamento final das pedaladas fiscais do governo Dilma de 2014, então do ano passado, para 2016. Isso significa que o governo tem um pouco mais de tempo para respirar. É uma notícia com certeza bem recebida pelo governo. Então, com mais tempo para ter essa decisão tão crucial, tão importante para o governo. Então, essa semana, destaque, gente, com certeza a reunião do Copom deve manter em 14,25. Segundo a última vez que eu vi no broadcast, só um analista dos 34 ouvidos acredita que ele possa fazer algum movimento que ele elevaria a Selic, mas acho que 33 acreditam que ele vai manter a taxa de juros em 14,25. O outro destaque em indicadores é a PNAD contínua, que a gente vai saber amanhã, na terça-feira, deve se aproximar de 9%, deve chegar em 8,9%, algo assim. Então, cada vez mais próximo de 10%, ou seja, 2 dígitos de desemprego, é algo cada vez mais próximo. Isso também, praticamente unanimidade, que os analistas acreditam que vai alcançar. Agora com o Celso, espero que todos tenham uma ótima semana, que tenham se descansado bastante no final de semana. Vai lá, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa na quinta-feira foram os locais net vendedores em 8 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 3, GGBR4 e Banco do Brasil. Destaques na venda para Itaú, Vale 5, Klabin 11 e Bradesco. Nas duas pontas, Petro 4, Itaúsa, Suzano, Goal e Ultrapar. Já os estrangeiros foram net vendedores em 5 milhões de reais. Destaques na compra para Vale 5, Itaú, Fibra, Klabin 11 e Vivo. Destaques na venda para Petro 3, Bradesco, Ambev, Hidrogasil e CSN. Nas duas pontas, GBR4, Vale 3 e Brasil Foods. Como eu falei no início, o preço tanto do petróleo quanto do minério, as commodities como um todo, apresentando forte queda. Minério caiu 1,8% e petróleo WTI na queda, que é Texas, que é Estados Unidos, caindo 3%, na casa de $40, chegou a bater abaixo de $40. E o Brent na casa ali de $43,80. Declarações do ministro da Venezuela dizendo que se continuar do jeito que está essa estratégia da Arábia Saudita, o petróleo poderia ir a $25, jogando um pouco ali de terrorismo e de fogueira aí nessa discussão da OPEP. E a Arábia Saudita, que produz um pouco mais de 10 milhões de barris por dia, tem uma capacidade de até 12 milhões de barris por dia. O país está sentado na maior reserva petrolífera do mundo, de 250 bilhões de barris comprovados de petróleo, a maior reserva do mundo. Isso é ruim para muitas empresas petrolíferas, porque, obviamente, um patamar de preço do petróleo atual ele não é viável, não só algumas energias, abre espaço com petróleo acima de $100 para algumas energias alternativas, fontes de energia, mas não é viável a areia bituminosa no Canadá, não é viável mais o gás de xisto e alguns blocos de petróleo também não são viáveis com o patamar de petróleo atual. Vale Samarco segue a saga aí da Vale do Rio Doce, que até mudou de nome para Vale só, e o nome foi dado por conta do Rio Doce, que agora está com todo esse problema ali. Várias ações, OAB em várias cidades, estados, OAB Brasil, falando que entrarão
né, com ações na justiça contra a Vale. Além disso, o preço do minério novamente caindo 1,8. A gente deve continuar vendo pressão nas ações da Vale do Rio Doce. CETIP, analisando a proposta, né, da BVMF, na última quinta-feira, em reunião da diretoria, eles aprovaram que vai ser contratado um assessor financeiro para fazer o cálculo e avaliar a proposta da BVMF pela CETIP, é R$ 39,00. A gente segue otimista com CETIP, mas recomenda proteção em BVMF, que poderia pagar mais pelas ações da CETIP. Além disso, cisão da Nova.com, da Pão de Açúcar e Marfrig, sendo beneficiada da decisão da China de abrir o mercado, 3 frigoríficos ali para Marfrig. Das abertas, só a Marfrig, a JBS e a Minerva ainda não abriram. A gente não recomenda nenhuma exposição ao setor de frigorífico, mas se tivesse que ter uma ação seria Minerva. A Alpargatas confirmando a venda do controle, a Alpa 4, da participação da Camargo Correia sendo vendida para a JF Investimentos, que é a controladora da JBS, né? Ela vendendo, sua maior marca, obviamente, são a Havaianas, a maior marca da Alpargatas, e a Camargo Correia, a gente já vinha falando disso aqui, precisa de caixa por conta de todo esse problema das operações Lava Jato. Além disso, a Somos Educação também, a Tunos, né, anunciando a OPA, oferta pública de ações, a um preço de R$ 13,76, o que representa apenas 2,6% acima do valor de fechamento na última quinta-feira. Nossa mesa de aluguel BTC na quinta-feira passada. Braskem, destaque para Braskem, GBR4, Goal 4, Petro 3, CSN, Usim 5, Lame 4, Ering e Estácio. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando que às 11h30 nós temos ali o nosso XP Connect, onde falaremos sobre as carteiras semanais, a carteira Top Pick e também a carteira Short semanal. Um grande abraço a todos, um excelente início aí de semana a todos e nos vemos a partir das 11h30. Até lá!